Olá, gente fina e elegante! Estamos aqui para a nossa terceira aula do nosso curso de hidrolipoplasia e, como combinado, hoje veremos na prática como acabar com os adipócitos. Então, vem comigo! Pronto! Agora vamos para a nossa parte prática do nosso curso de hidrolipoplasia. E para esse tratamento, o que a gente vai utilizar como solução fisiológica? Iremos usar o soro fisiológico a 0,9%. Aqui no caso a gente vai utilizar essa garrafinha de 100 ml, porque a nossa paciente ela tem uma região pequena, relativamente pequena. Mas você também pode utilizar o flaconete, ou pode acabar utilizando também a bolsa. A única coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: tem que estar absolutamente estéril. Evitar usar aquelas garrafinhas que você deixa na geladeira, enfim, porque aquilo lá pode estar contaminado e o maior risco de intercorrência na hidrolipoplasia é justamente soro contaminado que vai gerar uma infecção. Então, se atente muito a isso. Além de soro fisiológico, também pode ser utilizado a água de injeção, enfim, desde que seja alguma solução fisiológica estéril. No caso, o mais comum é o soro fisiológico mesmo, acaba sendo mais indicado. Vocês também podem utilizar, além dessa garrafinha ou flaconete, vocês também podem utilizar essa bolsa que eu estou mostrando aqui agora. Tá vendo? Esta aqui. Muito bem. O único risco de vocês utilizarem o flaconete é porque, como você vai ter que usar mais de um flaconete, o risco de contaminação acaba sendo um pouco maior. Além de que cada flaconete desse custa bem mais do que a quantidade de flor que você vai usar, vai acabar sendo muito mais caro do que utilizar a garrafinha. Então, levar isso também em consideração. Bom, antes de mais nada, a gente tem que higienizar essa região aqui e fazer a marcação de onde a gente vai aplicar. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Estamos aqui com a nossa paciente já deitada na maca. É uma paciente de 23 anos, não tem nenhum problema de saúde, não tem sobrepeso, é uma paciente magra, mas com pequeno acúmulo de gordura. Fizemos aqui então sua adipometria e deu um pouco menos de 2 milímetros. Estamos bem no limite. Se ela tivesse uma adiposidade menor, talvez para ela o indicado seria um outro tipo de tratamento. E se ela também tivesse uma adiposidade maior, também o tratamento dela seria outro. Por isso que é interessante, antes de fazer a aplicação, a gente apalpar essa região e sentir mesmo se ela é uma região que dá para a gente aplicar o soro, ver se realmente é indicado esse tipo de tratamento. No geral, a única ressalva é quando a pessoa tem muita pouca adiposidade ou quando é o oposto, quando tem muita adiposidade. Aí são os extremos. O tratamento será realizado em 4 passos, sendo o primeiro passo a higienização da região a ser tratada, o segundo passo a marcação, o terceiro passo a injeção do soro, o quarto e último passo a aplicação do ultrassom. Então vamos aqui para o nosso primeiro passo, onde a gente vai higienizar essa região. Aqui vamos utilizar o álcool 70. Pode também ser utilizado a clorexidina. O importante é higienizar bem para não ter risco de contaminação. Então, portanto, pode caprichar. Feita a higienização, vamos agora para o passo número 2, a marcação. Vamos começar fazendo uma linha, demarcando a linha alba, até mesmo que aqui a gente não pode injetar nada, e também para a gente ter um parâmetro de marcação. Então, para demarcar os quadrantes, vou fazer uma linha aqui nas duas laterais, para a gente demarcar mais ou menos a região que vai ser tratada, e onde a gente vai fazer a marcação dos pontos. Entre um ponto e outro, eu vou deixar mais ou menos 2 dedos de distância, para a gente deixar ele mais padronizado possível. Pode ser aplicado de 5 a 10 ml. Se depois de aplicado cada ponto, você colocar a mão naquela região e ainda sentir que está muito mole aquele tecido, você pode vir aplicar mais um pouquinho de soro. Isso você vai pegando com o tempo, com a experiência, mas inicialmente pode aplicar entre 5 a 10 ml. Para aplicar o soro, você pode utilizar uma seringa de 5 ou 10 ml. Eu prefiro a de 5. E por quê? Quanto maior a seringa, mais pressão na hora de injetar o soro e, consequentemente, mais desconforto para o seu paciente. Aqui, o soro que iremos utilizar, ele está lacrado e estéril. Para encher a seringa, iremos utilizar uma agulha de intramuscular. Aqui a gente vai utilizar uma agulha de 22G. Você também pode utilizar a agulha de 18G, que é aquela rosinha. Então, para puxar, pode ser tanto a agulha cinza quanto a agulha rosa. O que importa é que ela tem que ser de um calibre mais grosso, só para facilitar na hora de você conseguir encher a seringa.
Se você também puder ter um assistente para encher a seringa para você, isso facilita muito o trabalho, agiliza bastante. Na hora de fazer a aplicação é super importante se atentar à agulha, porque você não pode utilizar essa agulha que você usou para encher, para injetar. Senão você vai enfiar soro na tripa do seu paciente e é isso que a gente não quer. Para fazer a aplicação, iremos utilizar uma agulha 26G, é aquela agulha da base marrom. No momento eu estou sem essa agulha aqui, então vou utilizar essa que vem junto do preenchedor, porque ela também é 27G. O importante é a medida. Agora sim, seringa pronta, agulha devidamente trocada, bora começar a diversão. Vamos então para a nossa terceira etapa, a aplicação do soro. Antes de aplicar, a gente higieniza mais uma vez a região e aproveita para retirar o ponto para sabermos onde já foi aplicado. Na hora de aplicar, você pode fazer uma prega na pele e basta introduzir a agulha em um ângulo de 90 graus, deixando ela bem retinha. Depois você solta essa prega e injeta lentamente. Dica bem interessante para seu paciente sentir menos na hora da aplicação. O que você pode fazer é pré-aquecer o soro antes de injetar. E como é que você faz isso? Você faz um banho-maria e coloca a bolsa de soro dentro da água quente. Não pode ser muito quente para não deixar o soro pelando, é só para deixar ele um pouquinho morno. E também muito cuidado para não contaminar este soro. Agora vamos para o segundo ponto. A mesma coisa, faz a prega, coloca a agulha a 90 graus e injeta lentamente. Vamos seguir isso em todos os pontos, sempre higienizando para não dar chabu. Depois de aplicar, é comum a região ficar um pouco dura, ficar um caroço. Isto é normal, não se desespere. É assim mesmo. Bom, agora vamos aplicar em todos os pontos que faltam. E para não ficar muito demorado, vamos acelerar isso aqui. Valendo! A nossa garrafinha tinha 100 ml e foi utilizada quase que inteira. A quantidade injetada irá variar de paciente para paciente. Neste caso aqui, além da região ser pequena, a paciente tinha pouca adiposidade. Em alguns casos, pode ser injetado uma média de 250 ml de solução fisiológica. Importante avaliar antes. Vamos então para o nosso quarto e último passo, o ultrassom. Aqui iremos utilizar o mantos. Cada aparelho tem uma configuração específica. Em alguns casos já até vem com a opção hidrolipoclasia, mas se não tiver, basta configurar para tratamento de gordura localizada. Lembra que para nós o interessante é a cavitação em estágio de 3 MHz? Por que então aqui está marcado 100 Hz? Para entender esses 100 Hz, precisamos entender dois parâmetros do mantos. O modo contínuo e o modo pulsado. No modo contínuo não tem interrupção na emissão da energia, essa emissão é constante. Já no modo pulsado, onde a energia é entregue de forma fracionada, ou seja, com intervalos entre as emissões de energia, ele emite um pouco, para e emite de novo e para, e vai fazendo pequenas pausas. E para que serve isso? O ultrassom gera calor, e quanto menor a área tratada, menor a tolerância ao aquecimento. No modo pulsado, esses intervalos servirão para que a temperatura não suba demais. Este 100 Hz, então, está relacionado ao ultrassom no modo pulsado, na quantidade de energia que irá entregar por pulso, e não a profundidade. E para saber qual deles você optar, o fabricante preconiza que em pacientes com camada adiposa menor que 4 cm, o ideal é ser pulsado. Na dúvida, basta colocar a adiposidade do seu paciente no aparelho, que ele vai configurar isso de forma automática. E como saber se é um ultrassom cavitacional de 3 MHz? Isso você consegue consultar no manual do aparelho. No caso do mantos, ele sim é um ultrassom de 3 MHz. Em relação a se a cavitação instável ou estável, vai depender também do modelo. No caso do mantos, ele é um aparelho de ultrassom convencional, então ele é de cavitação estável. Porém, ele funciona também. Então, bora começar? Agora que já programamos o aparelho, vamos passar o gel de contato para iniciar o ultrassom. Essa parte não tem segredo, só acoplar bem o cabeçote, mas sem fazer pressão. Os movimentos precisam ser lentos, não pode ser rápido demais.
Basta manter assim até o final do tempo programado. Bora acelerar esse ultrassom então? Valendo! Pronto, ultrassom feito. Aqui já finalizamos a hidrolipo. Porém, dá para associar um outro tratamento no final, a carboxterapia. Não é obrigatório se não quiser fazer ou se na sua clínica não tiver o aparelho, não tem problema. Este aqui é apenas um complemento. Vamos aqui então programar o aparelho de carboxterapia. O modelo que a gente vai utilizar é este da KLD. Se você tiver de outras marcas, o menu é diferente, mas as configurações são as mesmas. Vou apertar o Start e conferir se o aquecedor está ligado. Se o seu aparelho não tiver essa opção, não tem problema. Isso aqui é só para dar um pouquinho mais de conforto para seu paciente. O próximo passo é bem importante, que é drenar seu aparelho, para garantir que apenas CO2 seja injetado. Isso vai servir para empurrar outros gases, como oxigênio, que esteja dentro deste equipo. Feito isso, vamos configurar o fluxo, que nada mais é do que a velocidade que este gás será injetado. Ou seja, quanto maior o fluxo, mais CO2 por segundo. Porém, mais doloroso ele fica. Para pacientes mais sensíveis, pode deixar um fluxo aí mais ou menos de 50, não tem problema. Se for alguém mais resistente, pode colocar até 100, até um pouco acima disso, ajuda bastante. Quanto maior o fluxo, mais rápido termina a aplicação. Aqui usaremos um fluxo de 60. Antes de aplicar, é bem importante higienizar novamente essa região. E a agulha que iremos utilizar aqui para a Carbox é a de 30G, a agulha amarelinha. Antes de injetar o CO2, é importante higienizar novamente a região que irá ser tratada. Para aplicar, é igual a aplicação do soro. Faz uma prega e introduz a agulha a 90 graus. Se você quiser, pode marcar os pontos novamente. Mas se preferir, pode fazer sem marcar mesmo. Basta se atentar para colocar o mesmo volume de CO2 igual em cada lado. E para isso, você pode programar seu aparelho para colocar um volume específico ou revezar, e colocando um pouco de cada lado. O volume que você irá colocar vai depender do tamanho da área a ser tratada. Aqui colocaremos 1 litro de CO2, sendo 500 ml de cada lado. Por ponto, você pode colocar entre 50 a 100 ml. Isso vai depender muito da resistência do seu paciente. Se ele for bem resistente, não precisa ficar dividindo em muitos pontos diferentes, porque o gás ele se espalha sozinho. E por que é interessante fazer a Carbox após a hidrolipo? A carboxterapia nada mais é do que a injeção de CO2 medicinal, e seu efeito é simples. O sangue tem uma atração natural pelo CO2. Então, onde o CO2 é injetado, o sangue migra e faz uma troca gasosa, deixando o oxigênio no lugar. Além de oxigenar o tecido, o sangue irá ajudar a carregar as moléculas de gordura que foram quebradas pela hidrolipo, levando essas moléculas até o fígado e a musculatura, onde serão metabolizados. Tá vendo? Só vantagens. Quando você aplica o gás, é comum a área aplicada ficar estufada. Aqui fiz só um lado primeiro para vocês conseguirem enxergar essa diferença. Vamos agora pular para o outro lado finalizado para igualar. Pronto, é assim mesmo que fica. Parece até que sua paciente está grávida. Esse volume tende a ir diminuindo nas próximas horas, mas é bom avisar seus pacientes antes de aplicar, ou eles vão se assustar logo na primeira sessão. Pronto, agora sim, sessão finalizada. É importante lembrar seu paciente de manter repouso nas próximas horas. A atividade física ele só poderá fazer no dia seguinte. Lembrando a vocês que a sessão pode ser feita uma vez na semana.
Bom, pessoal, esse então foi a nossa aula prática do nosso curso de hidrolipoplasia. Na próxima aula nós iremos ver então quais são as contraindicações, vamos falar um pouco mais da carbólise, dos tratamentos complementares. No mais, espero vocês até lá. Um forte... antes de mais nada, um agradecimento à nossa paciente modelo Jana, que emprestou o seu buchinho, o seu pânceps. Muito obrigado. Agradecimento à Clínica Suave Laser por ter também cedido o espaço. E espero vocês na próxima aula. Até lá, um forte abraço! Gente, acho que eu esqueci a Jana lá na maca. Nossa, isso E morreu.